Em sua esteira ficavam apenas ruínas de povoados, de cidades e de terras de cultivo, numa ânsia inconcebível de destruição. Os bárbaros invadiram a Trácia, a Panônia, as Gálias, a África, a Itália, e finalmente a própria cidade de Roma, jogando abaixo os séculos de refinamento cultural e de civilização. Se é possível situar no tempo o início das trevas que se abateram sobre o Ocidente, dando início à Idade Média, é exatamente no período destas invasões. O ano de 410 d.C. representa aproximadamente este limite entre idades, dando fim à Idade Antiga e iniciando um período que só veio a ter término por volta do ano de 1300. Até a época das primeiras cruzadas pouca coisa tinha mudado após mais de 500 anos, no continente europeu. Com o término dos impérios romanos do Ocidente e depois do Oriente, um marasmo se instalou por todo lado e a evolução histórica e cultural dos povos europeus como que estagnou. O feudalismo, regime estático por excelência, tornou-se dominante. A Idade Média estava começando. Foi com o Papa Urbano II e com Pedro, o Ermitão, que conclamaram a libertação de Jerusalém e do Santo Sepulcro do jugo muçulmano, que tiveram início as primeiras cruzadas. Estas foram movimentos militares de inspiração religiosa que lançaram as bases para uma mudança profunda nas estruturas sociais, políticas e mesmo religiosas até então vigentes. Após a calamitosa cruzada popular chefiada por Pedro, o Eremita, veio a seguir a Cruzada dos Cavaleiros, constituída principalmente de nobres, barões e cavaleiros de segunda linhagem, ou nobres que, devido a não serem primogênitos, estavam fora da ordem de sucessão familiar. Esta cruzada veio a conquistar Jerusalém a 15 de julho de 1099. Entre a primeira e a segunda cruzada foram instituídas as ordens militares dos Hospitalários, Congregação dos Irmãos Hospitalários de Santo Antônio, e os Templários, Fraters Militae Templii, cujas regras, destes últimos, foram elaboradas pelo monge cisterciense Bernardo de Fontaine, conhecido como Bernardo de Clairvaux. Também nesta época foi fundada uma ordem, denominada Ordem de Sião, que na atualidade tem o nome de Prieuré de Sion, Priorado do Sião. Todas elas eram ordens cavaleirescas, as quais viriam a desempenhar um papel essencial nas grandes mudanças que tiveram início a partir do século XII. Seguindo o caminho aberto pelas cruzadas, o comércio intensificou-se por todas as rotas asiáticas, com que as cidades portuárias de Pisa, Veneza e Gênova alcançaram grande poder marítimo. O comércio intensificou-se a tal ponto que as instituições feudais mostraram-se incapazes de atender à demanda dos territórios conquistados. Esta situação, por fim, conduziu à criação de centros urbanos por todo o lado, sementes das futuras cidades europeias, bem como contribuiu decisivamente para a derrocada do feudalismo e para a ascensão de uma nova classe, a burguesia. O contato dos cruzados com a civilização árabe, bem mais refinado e culta nesta época, levou por outro lado a mútuos intercâmbios culturais que mais aproveitaram ao Ocidente. Os árabes tinham traduzido os autores gregos clássicos, os quais chegaram, via as traduções muçulmanas, às mãos de vários estudiosos ocidentais. Os sistemas de filosofia, a medicina, a matemática, a geometria, a literatura, a arquitetura, formaram parte deste legado cultural. O esoterismo religioso também sofreu influência deste contato. Ana Comneno, filha do imperador de Constantinopla, Aleixo Comneno, era culta e esclarecida, e tinha grande interesse por assuntos religiosos esotéricos. Em 1118 ela permitiu que alguns cavaleiros cruzados criassem a Ordem dos Cavaleiros do Templo de Jerusalém, ou a Ordem dos Templários, instituição que teve grande papel nas mudanças que ocorriam nesta época. Esta ordem veio a formar o núcleo dos mestres construtores, responsáveis pela construção das grandes catedrais da Europa, e foi também a semente das instituições franco-maçônicas.
Em 1314 ocorreu a denominada Tragédia do Templo, quando os Templários foram extintos e seu grão-mestre, Jacques de Molay, o 22º grão-mestre da Ordem do Templo, foi executado. A sua extinção marcou a ruptura definitiva entre a Igreja e a sabedoria oculta, que os Templários detinham. A Ordem dos Templários viria a sobreviver ao integrar-se à Ordem dos Cavaleiros de Cristo, em Portugal, em 1319, sob a égide do rei Dom Dinis. Foi também sob a influência desta ordem que a famosa Escola de Sagres, no século XV, sob a direção do infante Dom Henrique, viria a realizar as grandes navegações e as grandes descobertas de terras desconhecidas, descobertas que expandiram os horizontes de toda a terra. Nota: a Ordem do Templo foi fundada em Jerusalém, em 1118, por Hugues de Payens, Godefroy de Saint-Omer e outros 7 companheiros, como uma ordem religiosa e militar. No Concílio de Troyes, em 1128, Hugues de Payens seguiu para a França para apresentar as regras da ordem. Tendo se encontrado com Bernardo de Clairvaux, eles se aliaram nesta empreitada. Segundo consta, a ordem teria encontrado na Palestina a Arca da Aliança e as Tábuas da Lei, nas ruínas do Templo de Salomão, e a teriam levado para a França em 1128. Entre os tesouros levados estariam inclusos documentos relativos aos segredos dos pedreiros e arquitetos de Hiram, o arquiteto do Templo de Salomão. Estes segredos permitiram que os templários se incumbissem, na Europa, de levantar as imensas catedrais góticas. A Catedral de Notre-Dame de Chartres teria sido erguida pelos templários com a finalidade de servir de local para guardar os tesouros encontrados na Palestina. Da Ordem Cisterciense, de Bernardo de Clairvaux, surgiu um grupo chamado Filhos de Salomão, os quais deram origem à instituição dos companheiros e dos franco-maçons, pedreiros livres. Em 1276 teria existido uma loja de talhadores de pedra na Catedral de Estrasburgo. Há menções à existência desta loja já em 1015. Em 1459, as lojas do Santo Império reuniram-se em uma federação que veio a se transformar na franco-maçonaria operativa. Posteriormente, ao receber em seu seio membros especulativos, transformou-se em associação filosófica, sem no entanto deixar de ser secreta e iniciática. A Ordem do Templo foi extinta em 1317, na França, por Felipe o Belo, que tinha se aliado ao Papa Clemente V. Felipe ambicionava o tesouro da Ordem, e não hesitou em mandar para o fogueiro o grão-mestre da Ordem, Jacques de Molay, juntamente com todos os templários em que pôde pôr a mão. Fim da nota. Parte 4. A história desconhecida dos homens. 14. O lado secreto da história. O lado visível da história, aquele que é pesquisado pelos historiadores, surge das narrativas, das crônicas, dos relatos de primeira mão, daqueles que se ouviram de outros, e por último, das lendas. Já a história que ocorre nos bastidores, esta somente vem à luz em razão da eventual indiscrição dos participantes dos acontecimentos. Muitas vezes, sua versão muda bastante o que se pensa a saber a respeito da história oficial. Apesar de rejeitada pelos historiadores ortodoxos, ainda assim ela merece ser estudada. A se acreditar em certos pesquisadores, é possível que a ação de determinadas sociedades secretas seja capaz de levar a cabo gigantescas transformações sociais em todo o mundo, a revelia do conhecimento ou da vontade dos cidadãos comuns de cada país. Quando Carlos Magno conquistou a Saxônia em 772 d.C., ele somente conseguiu subjugá-la após a criação de um tribunal secreto, o Vem, com o qual os gauleses foram encarregados de suprimir o paganismo entre os saxões. Quando a região foi por fim pacificada, o tribunal tornara-se tão poderoso que não hesitou em resvalar para a clandestinidade, quando se tentou acabar com ele. Por mais de 1000 anos permaneceu na penumbra, servindo a muitos poderosos,
os quais mantinham uma atitude mesclada de complacência e oportunismo com relação ao tribunal. O verbo é a semente de várias sociedades que se espalharam posteriormente, principalmente pelos países de língua alemã. Os templários, antes de sua dissolução, e posteriormente várias fraternidades maçônicas deram origem a sociedades tais como os Illuminati, Iluminados da Baviera, a Golden Dawn ou a Sociedade do Vril, as quais viriam a ter forte influência nos rumos políticos de vários países da Europa. Em 1871 o rei da Prússia, Guilherme I, foi coroado imperador da Alemanha, fundando o Segundo Reich Alemão e dando início à unificação definitiva da Alemanha, unificação esta iniciada por Bismarck, dividida que estava em vários estados quase independentes. A unificação da Itália já tinha sido levada a cabo por Giuseppe Garibaldi entre 1859 e 1862. Todo este processo fazia parte de um esquema maior de unificação da Europa, o qual vinha sendo buscado há séculos. Várias tentativas já tinham sido feitas com este objetivo, e entre os que tentaram esta unificação podem ser mencionados Carlos Magno, no século VIII, Frederico II, no século XIII, Carlos V, no século XVI, que lutou contra os muçulmanos que dominavam parte de Espanha, Luís XIV, no século XVII, Napoleão Bonaparte, no século XVIII, as alianças matrimoniais entre as casas reais europeias no século XIX, o Kaiser Guilherme Adolf Hitler, no século XX. Nem todos, é evidente, sabiam para que deveriam fazê-lo, mas todos foram contatados pelas sociedades secretas, com este objetivo. A maioria não conseguiu fazê-lo, porque deixaram que as ambições pessoais subjugassem os objetivos impessoais que lhes foram pedidos. A existência de sociedades secretas ao longo da história é uma constante, sendo as mais conhecidas a franco-maçonaria e a Rosa Cruz. A rosa, incidentalmente, é o símbolo do segredo. Ela é conhecida sob este simbolismo desde a mais remota antiguidade. Conta-se que o escudo de Aquiles e os capacetes de Heitor e Enéas eram ornados por uma rosa. Na Idade Média, ela aparecia nos escudos dos cavaleiros, junto à seguinte divisa: quanto se monstrumenta più bella, quanto menos ela se revela, mais bela é. Nas catedrais, a rosácea significava que a luz, verdade, entraria no templo através da rosa. Na atualidade, ainda existem sociedades secretas cujo objetivo principal era realizar a unificação da Europa, o que realmente acabou acontecendo. Durante a Segunda Guerra Mundial existia na Alemanha um grupo, denominado Círculo Kreisau, chefiado por Helmut James von Moltke, que visava construir os Estados Unidos da Europa. Um polonês, o Dr. Joseph Ratzinger, que teve contatos com von Moltke, desde os anos 20 se interessou pela unidade europeia. Grandes intelectuais da época estiveram interessados pelo assunto, tais como Paul Valéry, George Bernard Shaw, Thomas Mann e até mesmo Albert Einstein. Após a guerra, André Malraux, Georges Bidault, o Marechal Alphonse Juin, de Gaulle e Winston Churchill, entre outros, defenderam este objetivo, o qual foi parcialmente realizado com a recente unificação europeia. Após a Segunda Guerra Mundial, os esforços de unificação tiveram início com a criação do Congresso da Europa, que foi fundado em 1948. Este congresso tinha como presidente de honra Winston Churchill. O atual processo de unificação europeia que vem sendo tentado a partir do Tratado de Maastricht ainda tem que enfrentar problemas políticos extremamente sérios. Correndo em sentido contrário ao processo de unificação estão os processos políticos do nacionalismo e do separatismo, que ameaçam destruir o primeiro. Toda a Europa é uma coxa de retalhos de nações e povos díspares, cada qual procurando sua hegemonia. A Bélgica, por exemplo, embora possua unidade política, é um país fictício que reúne flamengos e valões, cada um com seu próprio idioma, sua bandeira e seus costumes.
Além destes, os bascos e os catalães da Espanha, os irlandeses do Reino Unido e os sicilianos na Itália, são alguns exemplos de povos que buscam separatismo, antes que uma unificação política. No continente europeu a unificação começou com a adesão inicial de mais de 15 países. Essencialmente, todos estes países são formados pelos 7, ou 10, povos remanescentes das invasões bárbaras. Nota: conta-se de uma entrevista que Napoleão Bonaparte teria tido no interior da Grande Pirâmide com pessoas desconhecidas, entrevista da qual ele saiu lívido e tremendo. Teria sido oferecido a ele o apoio de sociedades secretas para permitir realizar o propósito de unificação europeia. Não cumpriu o que tinha prometido, e procurou posteriormente safar-se de seus compromissos. Foi então que todo apoio lhe foi retirado. Seus inimigos souberam como combatê-lo, e ele acabou por ser derrotado 2 vezes, sendo que uma delas definitivamente, na Batalha de Waterloo. Afirma-se que personagens misteriosos conhecidos como Junkers teriam tido papel relevante na queda de Napoleão. Fim da nota. No livro Herança Messiânica, os autores Michael Bagent, Richard Legge e Henry Lincoln fazem um estudo extenso a respeito de uma linhagem monárquica que remontaria a Davi, da qual a dinastia merovingia seria herdeira direta. Neste livro, segundo seus autores, a sociedade secreta conhecida como Pré-Edition teria por objetivo, além da União Europeia, a recondução desta linhagem merovingia a um trono monárquico francês. Também neste livro encontram-se referências a um possível papel que teria sido desempenhado por Nostradamus com relação a todos estes assuntos. Cada momento histórico é a confluência e o resultado das ações realizadas por milhares de personagens, que de uma maneira ou de outra contribuíram para fazer esta história. Mas seja qual for o evento acontecido, com o correr do tempo ele perde a sua perspectiva, e os fatos históricos se desvestem progressivamente de suas nuances de realidade concreta. Por exemplo, um historiador contemporâneo de Napoleão Bonaparte encheria 2 ou 3 grossos volumes apenas para descrever uma única batalha deste general. Esta mesma batalha será resumida a um único parágrafo, ou até mesmo a uma nota de pé de página, em um livro moderno de história. Além do mais, as fontes históricas originais, tais como documentos ou testemunhos escritos, guardados em arquivos particulares ou nacionais, não estão ao alcance da esmagadora maioria dos pesquisadores. É preciso ter consciência destes fatos, porque somente assim será possível compreender o passado, pela compreensão de sua perspectiva e pela leitura nas entrelinhas daquilo que não foi escrito. Sob um certo aspecto, as profecias de Nostradamus, que se verão a seguir, se inserem no grande contexto das profecias de Daniel, que delineiam o vasto cenário onde iriam se desenrolar os acontecimentos que formam a história oculta e a visível da civilização ocidental. Na visão do rei Nabucodonosor, interpretada por Daniel, a história se desenrola desde o Império Babilônico até este império fragmentado e desunido, ferro e barro, constituído pelo continente europeu. Mas dizer isto nada elucida. Afinal de contas, quem pode entender aquela época? Nós estamos bastante ligados ao nosso próprio momento histórico, e não possuímos a perspectiva necessária capaz de fazer-nos entender quais seriam as motivações dos personagens desta época, e de outras, e, muito menos, podemos imaginar as lutas de bastidores que aconteciam entre os detentores do poder. Nós tendemos a acreditar que os eventos históricos acontecem de modo casual, sem nenhum propósito ou motivação, em uma realidade bidimensional frouxa e com personagens sem profundidade. Tendemos igualmente a acreditar que estes personagens sejam movidos apenas por suas ambições e sentimentos de inveja ou rancor, é que apenas por essa razão eles deflagram guerras ou levam o terror e a destruição a outros povos. Mesmo em uma época bastante recente, por exemplo, muitos não perceberam o significado da ascensão de Hitler ao poder, na Alemanha nazista. A Alemanha nazista,
Mais do que um Estado autoritário, mostrou ser um regime erigido sobre o fantástico, entremeado de devaneios delirantes acerca de mundos ocultos e poderes misteriosos. Esta face oculta, rejeitada pelos historiadores acadêmicos vinculados a uma interpretação positivista ou mesmo marxista da história, foi entretanto aceita por alguns poucos historiadores, que arrostando o ceticismo e incredulidade do establishment realizaram pesquisas sérias e profundas, em que procuraram apresentar este lado secreto da história. Entre vários autores, basta citar Jean-Michel Angebert, Hitler et la tradition cathare. Nigel Pennick, Hitler's Secret Sciences. Werner Gerson, o nazismo, sociedade secreta, René Leal. Hitler et les sociétés secrètes. Uma das mais estranhas organizações oficiais do Terceiro Reich era o Deutsche Ahnenliebe. ou Organização da Herança Ancestral Alemã. As pessoas que estavam por trás desta organização eram ocultistas e místicos neopagãos. Entre outros objetivos, a Ahnenerbe realizava estudos geomânticos e buscava objetos sagrados, tais como o Santo Graal, e a lança que traspassara Jesus Cristo, os quais, afirmavam, dariam poder e invencibilidade à Alemanha. Também investigavam tudo que se relacionava com os cátaros. Mais do que um regime político, o nazismo era uma seita racista baseada no solo e no sangue. Inspirada em um misto de crenças e cultos orientais mal assimilados, afirmava a hegemonia da raça ariana com base em explicações confusas e pseudocientíficas. Tinha 3 graus de iniciação, para cada classe distinta: a massa, os adeptos, e os iniciados. Para a massa, ensinava-se um racismo vulgar, principalmente antissemita. Os adeptos, ou integrantes do partido, aprendiam que o nacional-socialismo era uma religião biológica baseada na raça e no sangue. Já os iniciados eram ensinados, em um nível hierárquico cada vez mais fechado, principalmente nos quadros da SS, entre outras coisas, a respeito dos antigos mitos germânicos, adulterados para servir à ideologia do partido. Em apenas 12 anos, a Alemanha desligou-se da ciência oficial e da racionalidade, entrando em um mundo fantástico povoado por mitos obscuros, embalada pela imagem do super-homem imaginada pelo filósofo Nietzsche e pela música grandiosa de Wagner. Este mundo não foi sequer suspeitado pelos países europeus, até que fosse tarde. Quando se realizaram os julgamentos em Nuremberg, fez-se silêncio em torno destes aspectos do nazismo, até mesmo para evitar que os principais responsáveis pudessem se eximir de seus atos, por alegação de insanidade. Após a guerra, de acordo com Robert Schahaux, criaram-se algumas sociedades secretas que pretendiam levar adiante os objetivos do nazismo. Seriam a 3 Força Negra e os Cavaleiros de Poseidon, os quais tiveram certa atuação nas décadas de 50 e 60. Notas. Nos poemas de Wolfram, ele afirmava que os Cavaleiros do Graal eram templários, que serviram de inspiração ao compositor Wagner em sua ópera Parsifal. Faz-se menção a uma montanha do sol, nas cordilheiras do país Argentum, onde estaria escondido um bastão, ou pedra da sabedoria. O filósofo inglês Roger Bacon também faz referência a este bastão, em uma obra escrita no ano de 1230, e afirma que ele estaria oculto em uma cordilheira situada no hemisfério sul. Entre os anos 20 e 30 este bastão foi intensamente procurado por expedições oriundas de vários países, entre os quais Inglaterra, Alemanha, França, Índia e Japão. Hitler ordenou a busca desse bastão por toda a América do Sul, mas não conseguiu encontrá-lo. Ele não ordenou a busca devido à sua significação histórica ou pelo seu valor intrínseco, e sim porque considerava um objeto de grande poder simbólico, capaz de legitimá-lo em suas pretensões de domínio mundial. Wolfram descreveu o bastão como uma luz de coroa encantada transformada em cálice, e diz que o anjo Parsifal iria atravessar o Atlântico Oceano em uma longa viagem, com os 3 cavaleiros do número ímpar e acompanhado do cálice do Santo Graal.
A interpretação deste mito, por tudo que se viu, significaria a ida de um herdeiro da linhagem do Graal, ou da linhagem de Davi, ao país do outro lado do Oceano Atlântico em busca do cetro representativo de sua investidura real. J. J. Benítez, algo céptico a respeito deste bastão, afirma que não só o viu como também o fotografou. A foto está em seu livro. Em suas palavras, ele diz que o bastão está sob a custódia de uma sociedade secreta na Argentina, em mãos particulares, meus enigmas favoritos, J. J. Benítez. Em julho de 1947, antes da restauração do Estado judeu, surgiu na imprensa francesa um artigo a respeito da possível restauração da monarquia na Palestina. No artigo, dizia-se que um velho vendedor de selos de Paris, de nome Solnik, reclamava a coroa dos judeus para o seu filho, que seria descendente direto, ele afirmava, do rei Davi. Uma das mais famosas lendas medievais, que se tornou verdadeiro mito, é a do Graal. De acordo com esta lenda, José de Arimateia teria recolhido o sangue de Jesus, emanado da ferida provocada pela lança do soldado romano Longino, em um cálice, o mesmo que teria sido utilizado por Jesus na última ceia. Segundo a lenda, este seria o cálice do Graal. O trovador Chetien de Troyes, no livro Canto do Graal, escrito em 1190, e o templário e poeta místico alemão Wolfram von Schambach, na obra Parsifal, do mesmo século, este último teria se inspirado no trovador Guillot de Provins, cantaram a vida de Parsifal e as suas peripécias em busca do Graal, ajudando com isto a difundir esta lenda. Entretanto, sua difusão parece ter servido a um único propósito: perpetuar um conhecimento iniciático. Junto à lenda de Parsifal confunde-se a lenda de Merlin, do rei Arthur, Sir Lancelot e dos cavaleiros da Távola Redonda, do reino de Camelot, que buscavam pelo Graal. Quando estes cavaleiros se reuniam no dia de Pentecostes, à volta da Távola Redonda, um cálice era coberto com um véu de seda branco. Mas tudo isto seria simbolismo em altíssimo grau. O próprio cálice seria um símbolo, existia um outro símbolo, o escrino de Salomão. Em uma passagem de seu livro sobre Nostradamus, a autora Liz Greene diz o seguinte: um cálice que não era um cálice, e explica a origem da palavra, Graal, sangral, sangue real, o sangue real da dinastia dos reis ungidos, da linhagem de Davi, que se perpetuou através do irmão de Jesus. O cálice, o Graal, seria um simbolismo adequado para expressar aquele personagem em cujas veias correria o sangue sagrado, o sangral. Deste modo, buscar o Graal significaria buscar o descendente desta linhagem real. Conta-se que existiam 50 cadeiras junto à Távola Redonda, uma delas, chamada Cadeira Perigosa, permanecia sempre vazia, porque morriam todos que nela ousassem sentar. Certa vez um ancião, trazendo um cavaleiro de armadura vermelha, dirigiu-se assim ao rei Arthur: trago-vos, senhor, o cavaleiro desejado, aquele que descende da nobre linhagem do rei Davi. Este cavaleiro, Sir Galad, sentou-se na cadeira proibida, sem que sofresse nenhum dano. Em outras versões, Galad seria apenas o guardião do Graal, e teria esta honraria em virtude de suas qualidades morais. Parte 5. Os profetas e as profecias. 15. O profeta dos novos tempos, Nostradamus. A personalidade histórica de Michel de Nostradamus permanece um enigma. Paul Atelier, citado por Anatole Pelletier, afirma que as pistas de sua biografia foram deliberadamente embaralhadas. As fontes mais próximas são seu irmão, Jean, que escreveu Crônica da Provença, e seu filho César, que escreveu História e Crônica da Provença. Também o seu discípulo Jean Ames de Chavigny escreveu Vida e Testamento de Michel de Notre Dame. Para a autora Alicia Galotti, o título deste livro de Chavigny é Vida do Professor Michel Nostradamus, médico de cabeceira de Henrique IV, rei da França. Por estas obras,
Fica-se sabendo que Michel de Nostradamus era médico, astrólogo e profeta, e que nasceu em Saint-Rémy de Provence, no dia 23 de dezembro de 1503, de acordo com o calendário gregoriano, ou 14 de dezembro, pelo calendário juliano. Sua família paterna vinha de Alete, e alegava descender da tribo de Issacar, uma das 12 tribos hebraicas, saídas de Jacó, da qual se dizia que era capaz de ver e observar todos os tempos. O século XVI, em que Nostradamus viveu, foi um século marcado por grandes mudanças sociais, geográficas, religiosas e políticas. Foi o século das grandes descobertas, das grandes invenções, das grandes navegações de Magalhães e Colombo, os quais descobriram novos continentes. Com a invenção do livro impresso, as ideias difundiam-se rapidamente entre todos os países. Lutero e Calvino, insurgindo-se contra o Papa, deram origem à reforma religiosa mais profunda no seio da Igreja Católica. Tiveram seguidores na Alemanha, Suíça, estados escandinavos e sul da França. Neste país, seus seguidores eram chamados de huguenotes e de livres pensadores. Mas a reforma seguiu-se a contra-reforma, e do antagonismo mútuo surgiu um clima de intolerância e perseguição religiosa que viria a perdurar por muito tempo e iria modificar a vida de milhares de pessoas. Mas antes que viessem os huguenotes, já havia os judeus, que sofriam perseguição religiosa por todo lugar. Em 1480 vários deles tiveram que migrar para Provença, fugindo da Espanha de Fernando de Aragão e Isabel, a católica. Em 1448, o rei Carlos VIII da França ordenou que todos os judeus da Provença deveriam se converter ao catolicismo ou teriam seus bens confiscados. Em 1501, o rei Luís XII acrescentou ao confisco a pena de morte. Com isso, os avós de Michel, Jean de St. Rémy e Pierre, ou Gascoigne, de Nostradona receberam o batismo de sua conversão. O filho de Pierre, Jacques de Nostradona, que era tabelião, afrancesou o próprio nome para Nostradame, para evitar qualquer repúdio religioso. E quando seu próprio filho nasceu, deu-lhe o nome do arcanjo Miguel, afrancesado para Michel, nome comum às religiões judaica e católica. Michel de Nostradame foi criado e educado pelo seu avô materno, Jean de Saint-Rémy, que era dono de uma rica biblioteca. Ele aprendeu hebraico, grego, latim, matemática, farmácia e astronomia. Aprendeu também alquimia e cabala. Nota: a cabala, ou Shecheleta Cabalá, era um conhecimento místico que remontaria a Alexandria do século I, mas algumas autoridades pretendem que ela teve início com o Tratado Sefer Yetzirah, ou Livro da Formação, atribuído ao patriarca Abraão. A cabala era um conhecimento que se transmitia oralmente. Atribui-se ao rabino Simeão ben Joshai, 160 d.C., ter escrito o livro chamado Zoar, ou Livro do Esplendor, uma suma teológica da vida mística judaica com conteúdo cabalístico, e que teria sido impressa em 1290 pelo rabino Moses de León, de Guadalajara. Outros exegetas afirmam que este conhecimento oral foi compilado em textos interpretativos por Ezra ben Salomão de Gerona, 1160 a 1238, e sistematizado pelo profeta Abraham ben Samuel Abulafia, em 1290. Fim da nota. Com a morte do avô quando Michel ainda era jovem, ele foi mandado a Avignon e posteriormente a Montpellier. Nesta última cidade, ele estudou medicina. Enquanto estava nesta cidade, a peste negra começou a graçar por toda parte. Ele empenhou-se de imediato em tentar curar todos que pudesse, enfrentando sem medo a doença, tanto nesta cidade quanto nas cidades de Narbonne, Toulouse, Carcassonne, Bordeaux e Avignon. Em 1525 sua reputação de médico curador já se espalhara por toda parte e o tornara famoso. Assim que a epidemia findou, ele voltou para completar o seu curso de medicina. Em razão de sua fama,
O anfiteatro da universidade tornou-se pequeno para o público que foi vê-lo, no dia da sua defesa de tese de formatura. Após formar-se, conforme o costume, ele latinizou seu nome para Nostradamus. Teve contato com muita gente importante, como o bispo de Carcassonne, o filósofo Scaliger, Jules César de Liscali, e a nobreza das principais dinastias monárquicas da época. Foi conselheiro dos reis Henrique II, Francisco II e Carlos IX. Conta-se que certa vez em que andava próximo à povoação de Ancona ele cruzou em um bosque com um jovem franciscano, ante o qual caiu de joelhos, saudando-o como futuro papa. Félix Peretti achou graça na hora, mas recordou-se do fato quando tornou-se o Papa Sisto V, em 1585, após a morte de Nostradamus. Casou-se 2 vezes, sendo que da primeira vez, sua mulher e os 2 filhos morreram vitimados pela peste. Em 1547 casou-se com uma viúva de Poços, passando a morar em Salon de Graux. Em 1552 publicou o seu primeiro livro, Traité de Fardemens, uma coletânea farmacológica. Em 1555, após vários anos de trabalho, publicou suas primeiras profecias. A primeira edição tinha 3 centúrias completas, e 53 estrofes da 4ª centúria. Em 1558 apareceu a edição completa, em um volume dedicado ao rei. Sua fama era tão grande que o rei Henrique II Grau Celsius convidou a sua corte em 1556, enviando de volta coberto de presentes. Em 1559 este rei morreu em um torneio, quando a lança de seu adversário, o conde de Montgomery, partiu-se e 2 pedaços enfiaram-se em seu elmo. A previsão da morte do rei Henrique II estava na centúria primeira, quadra 35. O jovem leão mais velho vencerá, no campo de batalha em luta singular, na caixa de ouro seus olhos ferirá, 2 feridas em uma, e uma morte cruel. A rainha Catarina de Médicis lembrou-se dessa profecia, e após a morte de Henrique II Grau Celsius colocou sob a sua proteção e mandou construir para ele um laboratório, em seu castelo de Chalmont-sur-Loire. Neste mesmo ano, Philibert Emmanuel de Savoie e sua mulher, irmã de Henrique II, foram visitá-lo em Salon de Graux. Também Carlos IX, filho de Henrique II, visitou-o em 1564. Nostradamus morreu no dia 2 de julho de 1566, após 8 dias de doença. As profecias de Nostradamus compõem-se de 1085 quadras e 4.680 versos, divididos em 10 centúrias, com 100 quadras cada uma, à exceção da centúria 7, que só tem 42 quadras, ou 44, em outras edições. Também na centúria 7 há uma quadra que é a única não numerada. Atualmente, conhecem-se entre 945 e 965 quadras. O estilo de escrita é sinuoso, ambíguo e completamente inacessível a uma primeira leitura. Anatole Pelletier, contemporâneo do imperador Napoleão III, é autor de um estudo a respeito deste texto. Para ele, as centúrias estão escritas segundo as regras da sintaxe latina, ou teriam sido traduzidos para o francês, a partir de um texto ditado em latim. É recheado de vocábulos latinos, hebraicos, gregos, italianos, espanhóis, celtas e românicos. Tem vários anagramas, como, por exemplo, Rapis por Paris, Nersaf por França, Nizaron por Mazarino, Eoas por Savoia, Agel por Alger, Lune por Lyon, Norlaris por Lorraine, Mendozus por Vendôme, Chiren por Henri. Encontram-se também jogos de palavras e metáforas em abundância. Para entendê-lo, é necessário possuir um vasto conhecimento de cultura clássica, mitologia e história. Nostradamus conhecia profundamente a astrologia, ciência que começou a estudar com seu avô. A astrologia, que desde o século XIII era ensinada na Universidade de Bolonha,
No século XVI tinha o seu lugar junto à medicina, sendo ensinada nas classes de quadrivium. O ensino era dado em duas partes, o trivium e o quadrivium. Ao primeiro correspondiam as artes retóricas, gramática, retórica e dialética, e ao segundo correspondiam as artes matemáticas, aritmética, geometria, música e astronomia, onde era ensinada juntamente com a astronomia. O médico Fabricius de Berne, contemporâneo de Nostradamus, dizia que precisava se prestar mais atenção na observação do céu e dos astros do que na própria doença. Não se pode afirmar que as centúrias foram escritas tendo por base a predição astrológica dos acontecimentos futuros. Nostradamus diz na primeira quadra da primeira centúria: estando sentado à noite em estudos secretos, sozinho, repousado sobre o tripé de bronze, chama exígua saindo da solidão, faz ter bom êxito que não crê em vão. Já em sua época ele era acusado de praticar a magia, o que era proibido pela Igreja Católica, que não proibia a astrologia. É interessante, contudo, que ele procura colocar o seu filho contra esta prática. Detesta, sobretudo, a vaidade e execrável magia proibida pelas Sagradas Escrituras e pelos cânones da Igreja. Como ele queimou os livros que herdou do avô, nos quais afirmava ter encontrado uma ciência desconhecida, é difícil dizer qual teria sido a sua técnica de prognóstico. Nostradamus foi extensamente estudado por vários autores, através dos séculos. Nenhum deles conseguiu decifrá-lo completamente. Afirma-se que muitas de suas predições se cumpriram fielmente, de acordo com as interpretações que se fizeram sobre as quadras das centúrias. O autor Michel Touchard, em sua obra Nostradamus, afirma que muitas profecias foram bastante mistificadas, mas que não há nenhuma dúvida da realização de várias delas, nem que realmente existe um caráter profético que é expresso nas centúrias. As profecias a respeito do final dos tempos são bastante enigmáticas, e fazem referência aos chamados manuscritos DM, os quais, quando encontrados, iriam modificar a história do homem. John Locke, autor do livro Nostradamus Antemillennium, afirma que em suas previsões ele antecipou toda a tecnologia dos séculos XIX e XX. Locke diz que Nostradamus faz referências a 3 anticristos. O primeiro seria Napoleão, citado pelo nome Napoleon, Nipaloa, e também por Napoleon Roy. Napoleão é citado como um imperador que vai nascer perto da Itália, menos um príncipe que um açougueiro. O segundo anticristo é Hitler, assim mencionado, da parte mais interna da Europa, nascerá um filho de pais pobres, que irá, por suas palavras, seduzir grandes multidões. O terceiro anticristo estaria designado pela palavra, odístico, Mabus, cuja aparição teria ocorrido em 1995. Nostradamus teria feito referência às explosões atômicas acontecidas em Hiroshima e Nagasaki, dizendo que aconteceriam 2 queimas jamais vistas anteriormente, perto dos portos de 2 cidades. A respeito da conquista da Lua, diz o seguinte: ele virá e se colocará no canto da Luna, e será colocado em terras alienígenas. A explosão da Challenger que matou 9 astronautas americanos foi assim descrita: 9 serão separados da raça humana, sua sorte estará selada no momento da partida. A queda do Muro de Berlim e a reaproximação ao RSS também está antecipada. O grande muro do Oriente vai cair, um dia. As grandes potências vão se tornar amigas. No livro Nostradamus, historiador e profeta, Jean-Charles de Fontainebleau aponta a quadra que prediz o fim da Igreja Católica, quadra 65, centúria X. Ó, vasta Roma, tua ruína se aproxima, não a dos teus muros, mas a do teu sangue e a de tua substância. A maldade fará um atentado tão terrível por meio da literatura, que todos serão perseguidos. O autor francês Serge Tin, que também estudou a obra de Nostradamus,
afirma que antes do fim da Igreja haverá um período efêmero de renovação, o qual vai coincidir com o reino do grande monarca, que precede o Anticristo. Isto estaria previsto na quadra 4 da Centúria I. Para o mundo será feito um monarca, que paz e vida não terá longamente, então se perderá a barca do papado, governada para seu grande prejuízo. Este grande monarca seria o herdeiro legítimo de uma dinastia monárquica que teria sido destituída, além de rei da França, tornar-se-ia também imperador do Ocidente, provavelmente em um sentido figurado, a não ser, é claro, que a monarquia seja restaurada nos países republicanos europeus, aos moldes das monarquias inglesa, espanhola ou belga, por exemplo. Ora, tudo isto toma bastante sentido quando se relembra o que foi dito atrás, acerca da busca de uma união política europeia, bem como da restauração merovingia. Neste caso, o grande monarca seria herdeiro direto do rei merovingio Dagoberto II, assassinado em 638 d.C. muito antes de Nostradamus, o arcebispo de Reims, São Remi, no ano de 496. Ao batizar o rei merovingio Clovis fez essa espantosa profecia: no fim dos tempos, um descendente dos reis francos irá reinar sobre todo o antigo Império Romano. Ele será o maior dos reis francos, e também o último de sua raça. Virá quase que por milagre, descendente da linhagem, com seu trono no sul. Depois de um reinado glorioso irá a Jerusalém, onde depositará no Monte das Oliveiras a sua coroa e o seu cetro. Assim irá terminar o Santo Império, romano e cristão. Existem muitas referências nas centúrias aos acontecimentos do século XX. As duas grandes guerras mundiais estão descritas em várias quadras. A ascensão do regime comunista soviético está descrita na quadra 57 da centúria sexta. O que estava à frente do reino, com o chefe vermelho perto da hierarquia, áspero e cruel se fará temer tanto, virá a suceder a sagrada monarquia. Para a fonte Bruni, a referência a Hitler é bastante explícita. Bestas selvagens e famintas irão cruzar os rios, a maior parte do campo contra Esther. Hitler estará, em caixa de ferro grande fará arrastar, quando o filho de alemães a nada obedecerá. Serjutin, em sua obra mencionada apresenta algumas quadras que, no seu entendimento, referem-se aos acontecimentos atuais. Perseguida será a Igreja de Deus, e os santos templos serão espoliados. A mãe colocará o filho nu na camisa. Antes do término do primeiro milênio, São Remi e São Cesário enunciaram as suas profecias, que anunciavam o cisma final da Igreja, sem entretanto dar a data precisa para o evento. Elas diziam: haverá um Papa que não ousará olhar Roma. Os romanos devem saber, antes que este Papa termine o século, nosso Senhor lhe fará tal vergonha que não poderá mais paramentar-se. E se querem saber a razão, saibam que será pelos seus pecados. Joaquim de Flore, abade do mosteiro cisterciense de Corace, na Sicília, 1145 a 1202, anunciava o julgamento de Deus, o qual viria castigar a Igreja através do poder dos novos caldaicos. Além disso, ele dizia que o Anticristo viria a ocupar o trono pontifício. A quadra 65 da Centúria 3 fala a respeito do encontro de um sepulcro. Quando se encontrar o sepulcro do grande romano, no dia seguinte será eleito um pontífice, mas pelo Senado ele não será aprovado e será envenenado, seu sangue no cálice sagrado. Esta quadra parece referir-se ao Papa João Paulo e sua morte acontecida apenas um mês após a sua eleição foi bastante misteriosa, e permanece sem explicação. Alguns pesquisadores afirmaram que João Paulo I estaria disposto a divulgar o terceiro segredo de Fátima, e por este motivo teria sido eliminado. Mas tudo isto é apenas especulação. A terrível guerra que chega ao Ocidente, e no ano seguinte vem a pestilência, matará velhos e jovens pela sua força terrível, sangue, fogo, mercúrio,
Marte, Júpiter na França. Esta quadra faria a previsão da Primeira Guerra Mundial, que foi seguida pela gripe espanhola, doença que matou mais pessoas do que a guerra. Em 1914, os planetas citados estavam no signo de Leão, que representa a França. No Sol Levante, um grande fogo será visto, barulho e crueldade indo para o norte, gritos dentro da morte redonda, e morrerão todos pelas espadas de fogo e pela fome. Sol Levante designa o país do Sol Nascente, o Japão, que recebeu o primeiro bombardeio atômico em 1945, na cidade de Hiroshima. Morte redonda faz menção ao cogumelo atômico, característico de toda a explosão nuclear. O escritor Pierre V. Piobbe, reputado o melhor intérprete de Nostradamus, em sua obra Le Secret de Nostradamus de 1939 afirma que o texto das Centúrias não foi escrito por Nostradamus, e que ele mesmo não o entenderia, senão parcialmente. Para Piobbe, mais do que uma sequência de predições, as Centúrias seriam mensagens cifradas escritas para iniciados de ordens esotéricas e maçônicas, únicos capazes de entendê-las, e seus autores teriam vivido muito antes de Nostradamus. Embora afirme conhecer suas identidades, Piobbe não as revela, mas diz que pertenceriam a ordens religiosas desconhecidas. O autor Louis Charpentier afirma em seu livro Os Mistérios Templários: o anúncio de algo que vai acontecer não é uma profecia, e sim uma previsão. Se eu compreendi bem o pensamento de Piobbe, que às vezes um pouco oculto, o livro que Nostradamus assinou não é somente um livro de previsões, mas também um manual de instruções para o uso daqueles que, no futuro, irão fazer acontecer os fatos previstos. Piobbe afirma também que a construção da Catedral de Notre-Dame teria sido conduzida de forma que as mensagens expressas em sua arquitetura pudessem ser lidas por iniciados de ordens esotéricas e franco-maçônicas. Piobbe não nega que as quadras sejam proféticas. Ele afirma que para sua interpretação deve-se recorrer a todo um aparato teórico cronocosmográfico, no qual as quadras se colocariam de forma elíptica, de acordo com a órbita dos planetas, e um eixo se moveria, apontando a quadra específica. Os 4.680 versos ou quadras seriam 4.680 divisões que serviriam de efemérides perpétuas, nas quais se poderiam contar os tempos das órbitas planetárias, como também estabelecer o calendário civil, a festa da Páscoa, os eclipses e as fases da Lua. As quadras não estariam colocadas em sequência temporal, e sim numeradas de acordo com um sistema matemático semelhante, segundo Piobbe, ao das roletas de Monte Carlo. Todo o sistema está construído sobre o território da França, principalmente. Este sistema permite que se faça o traçado geométrico dos símbolos deste país, desde os antigos regimes até os tempos atuais, os quais sofrem uma rotação de acordo com o tempo. Além disso, Piobbe diz que a realidade geométrica levantada em um determinado lugar seria o resultado de uma influência cósmica, a qual se materializaria no símbolo encontrado pelo sistema. Piobbe afirma, por fim, que todo livro é uma obra-prima de criptografia, e mesmo aplicando-se apropriadamente o sistema, sua solução está ligada a fatos tão secretos que impede que se a conheça realmente. Para estudar o sistema, deve-se usar o livro em francês impresso em 1668, ou uma cópia exata do mesmo. Nenhum outro livro serve para esta finalidade. Esquema aproximado do sistema, baseando-se em Piobbe. O sistema tem 4.680 versos, mais alguns suplementares. O sistema tem 942 quadras. O sistema usa também os presságios, 141 quadras, e sextilhas, 58 quadras. Os versos incompletos são os seguintes. Quarto do presságio 96, último da quadra 12, 69, último da quadra 8, 52. Usa-se um círculo com 12 divisões,
onde se escreve FLURMPATR, uma letra em cada divisão, de acordo com o círculo astrológico. As vogais são interligadas, formando um pentágono irregular, chamado sepulcro do grande romano. O pentágono deve ficar inscrito ao círculo. As 7 consoantes correspondem aos 7 planetas: Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio, Lua. Usa-se um eixo de alidadas, onde se escreve VSC, para o Sol, Lua, e o movimento da Terra. O sistema usa um conjunto de versos contendo fórmulas algébricas e geométricas. Cada número de quadra apenas representa o seu número real. Os versos são numerados de acordo com números contidos na carta Henrique II, Xi. Alguns versos indicam latitudes onde devem ser construídas figuras geométricas. Algumas notas em Xi ajudam a aplicar as fórmulas. O sistema pode ser aplicado individualmente, destino pessoal, ou coletivamente, destino impessoal. Funcionamento do sistema, com base em Piob. Todos os versos devem ser traduzidos ao latim, em versos hexâmetros. Os versos devem ser retraduzidos ao francês. Os nomes são encontrados por modo criptográfico, usando uma grade circular. Os nomes encontrados não são necessariamente nomes de políticos ou militares. Os nomes escritos abertamente servem apenas para balizar o sistema. Os versos não são lidos sequencialmente, geralmente, leem-se os 2 primeiros e os 2 últimos de quadras diversas. Alguns versos são lidos parcialmente. Alguns versos são lidos ao contrário. Os fatos possuem uma cronologia dada em séculos, anos e dias. Os fatos são localizados geograficamente, por latitude e longitude. O ponto de início é dado em 14 de 03 de 1547. O próprio Piob tem dúvidas a este respeito. Pela rotação das linhas encontram-se: Círculo das Idades, precessão dos equinócios. Círculo dos Anos, onde 9 anos correspondem a 30º, Círculo do calendário anual, que deve ser corrigido. O movimento é no sentido horário, com 2 retrogradações nas letras R. Ao traduzir para o latim, conservando os gêneros, encontram-se números pela junção das letras. Por exemplo, 549 igual 549. Para mostrar o quanto o intérprete pode se enganar com o texto, é mostrado a seguir um exemplo de análise de Piob, de um trecho retirado da cestilha 4. De um redondo, de uma flor de lis nascerá um grande príncipe. Ele traduz para o latim e de volta para o francês, resultando: de um círculo, de uma flor de lis resulta um grande princípio. Para Piob, isto significa construir uma flor de lis em um círculo, através da geometria descritiva, obedecendo às orientações de latitude e longitude terrestre. Entretanto, e este é um ponto enfatizado por Piob, os princípios mais conhecidos da astrologia são insuficientes para esta análise, onde entrariam também um eixo, que pode ser individual, familiar, nacional, etc., a sua distância ao equinócio, contado sobre o Equador, e o ângulo compreendido entre o círculo que tem o eixo por diâmetro e aquele outro círculo que passa pelo polo da eclíptica que é perpendicular ao ponto gama, que indica o equinócio. As iniciais VSC significam verticalis symbolis centro. O eixo vertical passa pelo centro do símbolo. Piob não explica em profundidade qual método usado por Nostradamus, nem o próprio método que ele utilizou na decifração das centúrias. Aliás, o livro de Piob é quase tão hermético e enigmático quanto o próprio livro de Nostradamus. Não diz nada claramente, mas coloca muita ênfase nas iniciais, FMB, que, segundo ele, explicaria muito do mistério. Na carta endereçada a Henrique II, parte desta obra de Nostradamus, Piob diz que onde se lê vitória e felicidade, saudação bastante incomum, deve-se ler venerável irmão venerável frere,
Saudação tipicamente maçônica. No início da centúria 7 encontra-se a Legis Cautio, única parte em latim de todo o texto, que diz em sua segunda estrofe, que o público profano e o ignorante não toquem nisto. É sabido que, para a maçonaria,